Pai Criador, Divino Mestre Jesus, Mãe Consoladora e bons Espíritos, nos ensinem a perdoar e acolher com o coração aberto todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Bom dia! Hoje, segunda-feira, 7 de julho de 2025. Estamos para mais um encontro, para mais uma reflexão, meditação, oração no Evangelho de Jesus, para que o nosso dia seja abençoado, para que o nosso dia tenha iniciado com esta conexão com esses seres tão especiais, fazendo da nossa jornada um período bom, um período onde nós possamos contar com todas essas divindades. Vamos então iniciar com a nossa leitura. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós estamos concluindo quase o nosso capítulo 7, né? Estamos no item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra, uma mensagem de um espírito protetor que se intitula como Ferdinando. E no item 13, na Missão do Homem Inteligente na Terra, nós estamos hoje na quarta parte. Nós dividimos em várias partes para que melhor possamos entender a mensagem. E ele coloca assim: não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra a seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. E a mensagem continua, né? Falando do mau uso da inteligência. Que a inteligência é uma concessão divina e que a gente não pode fazer dela um instrumento ruim. Então, dando continuidade, o que o espírito protetor ele está agora detalhando, né, que a enxada ela é o instrumento, né, um instrumento de trabalho. E quando o empregado usa esse instrumento contra o seu patrão, ele está agredindo, né, ele está ferindo, e que se ele deve ser mandado embora. Esta é a indagação do espírito protetor nesta analogia que ele está fazendo. Enxada como instrumento e inteligência como instrumento, né? Então, por exemplo, você contrata alguém para trabalhar na sua casa, para cortar a grama do seu jardim. Mas ele, ao invés de cortar a grama, ele te agride. Ele, de repente, ele bate em você, ele te empurra, ele te ofende. Ele merece o pagamento de alguma coisa? Lógico que não. Ele deve ser dispensado? Lógico que sim, né? Ele deve ser colocado para fora da sua casa, ele não pode permanecer. Então, imagine que no lugar dessa ferramenta de trabalho, né, no lugar da enxada, o instrumento que ele faz analogia é a inteligência. Então, quem usa o instrumento enxada para agredir tem que ser mandado embora. Não tem? Lógico que tem. Quem utiliza a palavra, a inteligência,
para agredir também as pessoas, também tem que ser dispensado, não tem? Tem, é a mesma coisa. Ele está fazendo uma comparação, tá? Quem fere com a enxada não merece pagamento e deve ser despedido. Quem fere com a inteligência deve ser dispensado também e não receber pagamento algum. Então, nós voltamos para cá, para esse mundo de provas e expiações, porque ele coloca aqui, nós voltamos, né? Ele está falando, né, que a gente tem retornado, a gente retornou, né? Por quê? Porque nós estávamos num estágio, numa condição melhor, né? Numa condição melhor. No mundo de provas e expiações tem vários níveis, né? Você vai vencendo as suas mazelas, vencendo e você vai progredindo, né? Não é um salto único do mundo selvagem para o mundo de provas e expiações e do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Tem esse crescimento, essa evolução. No mundo de provas e expiações, você vai melhorando em alguma parte, vai melhorando, vai evoluindo, vai crescendo. Pelo que o Espírito protetor está colocando aqui, nós estávamos no estágio maior, né? Numa condição melhor, mas fizemos algo errado e retrocedemos. Voltamos aqui. Nós não perdemos nada do que nós já havíamos aprendido. Então, tudo aquilo que a gente já aprendeu, a gente não perde, mas a gente volta numa condição pior para nós estarmos, inclusive, vivendo aquilo que nós provocamos para os outros. Aí, realmente, é aquela troca de posição, né? É a expiação na nossa vida, né? Então, se nós fizermos mau uso da inteligência, usamos a enxada, né? A inteligência para agredir as outras pessoas, nós não merecemos pagamento. Se você usa a inteligência para diminuir os outros, para se sobressair, para se achar mais do que os outros, não merece pagamento algum, né? A promessa que nós temos é que se nós amarmos, se nós formos bondosos, se nós formos caridosos, se nós formos humildes aqui, nós seremos recompensados lá no mundo espiritual. Mas se a gente não fizer nada de bom aqui, se nós utilizarmos a nossa inteligência de forma errada, equivocada, nós não teremos nada para receber lá no mundo espiritual. Então ele coloca aqui que nós saímos do jardim, né? Então nós estávamos numa condição melhor, né? E quem vai ser humilhado, quem vai ser diminuído, quem vai ser rebaixado, é porque já esteve numa condição melhor, para se sentir rebaixado, se sentir humilhado, né? E agora, então, passa por provas e expiações, sofrimentos e dores. Por quê? Porque utilizou a inteligência de maneira errada, utilizou a inteligência para o mal, como formas de violência variadas, né? Mas sempre violência. Foi para rebaixar o outro, para tirar sarrinho, né? Tira sarrinho, faz gozação com o outro, diminui a outra pessoa, faz brincadeiras ácidas, né? Para deixar o outro numa situação desagradável. Então, a pessoa não está sendo correta com a sua inteligência. Agora, alguém poderia estar pensando assim, mas Jô, nós estamos finalizando praticamente o capítulo que fala sobre a humildade, né? E por que agora, na última parte, o Espírito vem dar uma mensagem sobre inteligência e violência, né? Sobre inteligência e violência. E a gente tem que entender o seguinte, porque a inteligência leva à soberba,
A inteligência leva à prepotência. A inteligência leva ao orgulho, né? Então, se você se acha muito inteligente, você precisa estar vendo para onde é que você está dirigindo esta inteligência. A serviço de quem, a serviço do que você está utilizando a sua inteligência. Eu espero que você esteja utilizando a sua inteligência da melhor forma possível. Utilizando a inteligência para ajudar as outras pessoas que sabem menos que você, que precisam de orientação, que precisam de ouvidos, que precisam de mãos, inclusive, para ajudá-las a se erguer. Então, que você realmente tenha uma utilização saudável da sua inteligência. Eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração propriamente dita. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, a Maria, nossa mãe, aos bons espíritos, que nos conceda uma conexão íntima, uma conexão agradável, que nós nos sintamos acolhidos, pertencendo a esse grupo tão especial. Filhos desta família espiritual tão maravilhosa. Que você consiga, nesse momento, abrir seu coração, falar de tudo aquilo que você gostaria de dividir, gostaria de pedir socorro, gostaria de ter, além de ser ouvido, de ter a sua dor diminuída, atenuada. Que as portas dos seus desejos sejam abertas, que você consiga falar, consiga ter clareza e objetividade em tudo aquilo que você for dividir, compartilhar com esses seres tão especiais. Se você acordou bem, se você acordou num dia calmo, num dia bom, aproveita para pensar naquele irmão que não está tão bem, que precisa de um oi, de um alô, de um abraço seu. Faça isso, porque você está bem hoje. Manda uma mensagem, pergunta como ele está, como é que está passando. Faça isso pelo seu irmão, pelo seu colega, pelo seu amigo. Aproveita e seja um instrumento do bem, porque afinal de contas você está num dia bom, né? Que você está vivendo numa jornada boa. Se você conhece alguém que precisa de oração, coloque o nome dele aqui embaixo. Se utilize também deste momento, desse nosso encontro, para ser o seu evangelho no lar. Convide as pessoas que moram com você para estar aqui conosco, refletindo sobre esses pequenos trechos do evangelho, onde a mensagem espiritual nos leva a refletir como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos vivendo e como é que nós devemos ser. Eu não sei, você, meu irmão, minha irmã, se vocês já tinham pensado na inteligência como uma condição divina, cedida por Deus como uma missão. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos aprendendo neste item 13 deste capítulo 7, onde a inteligência é uma missão que todos nós temos para colaborar com o nosso irmão que sabe menos. Olha só que grandeza, que beleza de mensagem. Eu espero que você realmente sinta essa alegria, esse conforto de estar próximo de Deus, de estar na presença de Jesus, na presença de Maria e na presença dos bons espíritos. É gratificante ter a companhia desses seres. Que você tenha um final
da manhã, da tarde ou da noite abençoado. Vou ficar aqui torcendo para que você fique bem, para que você se sinta pertencente a esse grupo, que você se sinta acolhido e que você tenha suas dores diminuídas. Eu te espero amanhã às 7h07, ou no momento que você estiver disponível. Fica aqui o beijo do meu coração para o seu coração e nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Fique em paz, fique bem e até amanhã.